Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas Coi, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Falando de Negócios. Bom dia, Clemente, bom dia, ouvintes da PAN, exatamente, mais um Falando de Negócios. Olha, em modéstia à parte, viu, Clemente? Essa nova temporada do Falando de Negócios começou muito bem. É verdade. Muitas grandes empresas, novos negócios na região, acho que grandes entrevistas, né? Vai gostar de novo do convidado. Vamos lá então, é o Ney Salles Brasil Neto, é isso, né, Danilo? Exatamente, ele é gerente de negócios de drones do Grupo Jacto. Ney, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia pessoal, bom dia ouvintes. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Ney, para quem não conhece o Grupo Jacto, é um grupo bem grande aqui no Brasil e fora do Brasil também. Nos conta brevemente, então, a história do Grupo Jacto e também a sua história dentro desse grupo. Bom, claro, o Grupo Jacto é uma empresa bastante relevante no Brasil, como tu falou. Ela começa com a história do seu fundador, o seu Shunji Nishimura, que é um japonês. Ele migrou para o Brasil perto dos anos 30, logo depois dos anos 30, um pouco antes da Segunda Guerra. E se radicou em São Paulo por um tempo, depois pegou o trem até a última parada, que era, como a história conta, Pompeia, né, no interior de São Paulo. Ele tinha se capacitado bastante antes de vir, ele era mecânico, letrado, né, e lá em Pompeia se estabeleceu com uma oficina. Na verdade, existe uma placa ainda até hoje lá que é Conserta-se Tudo. Então ele tinha uma oficina ali de Conserta-se Tudo, né? Então ele fazia de tudo na cidade, no começo. E o interessante é que logo depois ele começou a perceber algumas oportunidades de negócio. Em 1950, por exemplo, ele inventou a primeira polvilhadeira. A polvilhadeira é aquele costal, né, que hoje a gente usa para fazer pulverização manual. Isso em 1950. Né? Logo depois, alguns anos depois, ele já tinha inventado o pulverizador tratorizado. Então, ele engatava no trator um pulverizador para fazer pulverização de lavouras. O interessante é que, pelo menos como eu me considero joseense, né, moro aqui desde 2003 já, muito ligado à área aeronáutica, né? Se a gente for ver nesse tempo, é muito parecido com o tempo de fundação do ITA, do CTA, né? No mesmo momento que o Casimiro Montenegro estava tendo a visão do CTA aqui, do ITA, e a história conta que a gente nem patentes nós fabricávamos ainda, mal bicicletas fabricávamos no Brasil, mas na verdade nós já fabricávamos pulverizadores em Pompeia, por exemplo, né? Isso no mesmo tempo ali onde um setor aeronáutico estava sendo fundado, a Jato em Pompeia estava sendo fundada também com um espírito bastante inovador. Então acho que essa tem uma correlação bastante interessante aí nessa história. E você está, né? no grupo há quanto tempo, Ney? Eu tô no grupo há 1 ano e meio. Mais ou menos. Veio exatamente para esse projeto dos drones. Isso. Então, como eu tenho uma história toda ligada com drones no Brasil, né, logo que eu vim a São José, terminei meus estudos. Em 2005, fundei a minha primeira empresa nessa área Na época, nós chamávamos, na realidade, nós cunhamos o termo, na época, de veículos aéreos não tripulados. Não existia esse termo ainda, junto com os militares. Nós, em contratos em conjunto, a gente cunhamos o tema veículos aéreos não tripulados, que na verdade hoje são os populares drones, né? Então eu trabalhei desde essa época, desde 2005 até ali meados de 17 e 18 com projetos de defesa muito ligados aos militares. E nós começamos a olhar com mais carinho para a agricultura a partir de 18 e 19 com, na verdade, né, o amadurecimento da tecnologia de drones. E isso me fez me aproximar muito do grupo do Jato, a ponto de, meio de 2023, eles me convidaram para mim colocar de pé esse negócio lá dentro. Então, a gente está nessa trajetória, né, de desenvolvimento de negócios e incorporação da tecnologia de drones no Grupo Jacto. Só vou complementar, né, o tamanho do Grupo Jacto aqui no Brasil, para quem não faz ideia. A gente está falando de um grupo que é composto de 6 empresas, correto? Segmento agrícola, fundição, tecnologias de aplicação de polímeros, transporte e logística, movimentação e armazenagem, equipamentos para limpeza e médico hospitalar, e fábricas no Brasil, Argentina e Tailândia, escritório comercial e centro de distribuição no México e Estados Unidos, e comercializa para mais de 100 países, ou seja, lá de Pompeia, né, no interior de São Paulo, pro mundo. Claramente, aí eu tenho uma pergunta, Ney.
Diante de um grupo com esse tamanho, com 6 unidades de negócios, algumas delas totalmente diferentes, né, uma das outras, o que o Grupo Jacto viu nos drones? O porquê, então, de abrir uma nova frente com drones? Uma empresa que, teoricamente, né, já tem uma história traçada em outros segmentos ou segmentos diversos. Sim. Bom, Danilo, a minha visão disso aí, o grupo é realmente um grupo já diversificado, né? No caso, eu estou muito ligado à área agrícola do grupo, que tem, como tu falou, milhares de funcionários, né? Mais de 7 décadas de história, opera em 100 países, como tu colocou, né? E isso nos dá uma grande base, né, ou penetração nos mercados. Os drones dentro do grupo muito mais, ou representam muito mais uma estratégia que se inicia de diversificação, ou de ampliação dessa diversificação em tecnologias que já têm uma maturidade importante e que podem gerar um ganho de escala importante para o grupo. Basicamente, né, os drones foram identificados como um componente ali do portfólio que pode ter bastante sinergia, tanto dentro da porteira, na pulverização agrícola ou em outras aplicações agrícolas, quanto fora, por exemplo, na área logística, onde a empresa é muito forte, na realidade a empresa do grupo que opera em logística é a Rodojato, então é um dos negócios fortes da empresa, por exemplo. Então, a minha visão, eu acho que tem aí muito mais uma estratégia de diversificação e de aproveitar algumas sinergias que o grupo traz para uma área de negócios bastante inovadora, que é o que nós estamos chamando hoje aí de robótica aérea, né? Estamos começando a desenhar como é que essas coisas funcionam, como é que isso vai se fazer cada vez mais parte, né, da sociedade no futuro. E o motivo dessa unidade de negócio ser em São José dos Campos teve uma questão estratégica de estar perto da Embraer, do projeto do carro voador, ou é porque você estava morando aqui mesmo? Como é que foi essa decisão? Eu acho que hoje em dia esses negócios modernos, e na realidade a inovação, né, que a gente precisa implementar, ela depende muito de um ecossistema maduro. Então, indiscutivelmente, a região de São José dos Campos hoje ela tem, se desenvolveu em torno, inicialmente ou historicamente, né, do CTA, de uma Embraer, um ecossistema que nós encontramos muitas condições para inovar. Então, na realidade, eu acho que é muito mais vinculado a isso. Tá? A gente sabe que na realidade, existe um lema no grupo, na Jato, que é ninguém cresce sozinho. É um dos grandes valores ali que a gente usa bastante. Então, nós precisamos estar incluídos ou imergidos num ecossistema de maneira que nós possamos ter condições de inovar nesses setores que a gente precisa inovar, entendeu? Então, é mais eu acho que uma decisão estratégica de a gente fazer parte de um ecossistema e contribuir para ele, né? É interessante, realmente, assim, quem já teve a oportunidade de ir numa grande fazenda, tem fazenda lá no Mato Grosso que você precisa viajar 20 minutos de aviãozinho para chegar na fronteira da fazenda, né? O custo associado a isso de pessoas, combustível, manutenção de aeronaves, trocando por drones agrícolas, é uma grande, realmente, disrupção do mercado. Só queria entender, então, qual o objetivo da Jacto agora neste mercado. Essa fabricação dos drones agrícolas ou drones para outras funções, é algo para também exportar, para trabalhar em outros segmentos, ou neste primeiro momento é focado na própria vertente agrícola de vocês, para depois expandir? Qual que é a estratégia de longo prazo, vamos dizer assim? A estratégia é realmente ser relevante, nós criar um futuro da robótica aérea, digamos, começando pelo agro. Tá? Nós achamos que tem muito a ser feito ainda, muito a inovar no setor. É um setor muito dominado pelas chinesas, né, por empresas chinesas. Entretanto, a visão das empresas chinesas é muito ainda enraizada no mercado chinês, então pouco ainda se desenvolve ou propõe-se produtos mais ligados ao mercado brasileiro. Então, a gente acredita ter muita oportunidade de inovação para o mercado, digamos, ocidental, né? Nós já exportamos, na verdade, nós já hoje estamos operando no Brasil e na Argentina. Então, como nós temos uma operação muito forte na Argentina, nós escolhemos a Argentina para começar com o mercado exterior também. Então, sem dúvida, é uma visão do Brasil para o mundo. Como nós operamos em mais de 100 países, então nós temos a intenção de poder usar essa capilaridade para nos tornar exportador de tecnologias de ponta relacionadas à robótica aérea.
Então, a nossa visão realmente é ter condições de contribuir no ecossistema, inovando, criando um futuro dessa tecnologia, né, para exportar realmente, aproveitando essas condições que nós temos. Danilo, tem pergunta de ouvinte, é isso, né, Eloy? Pelo Exatamente, nosso chat. pelo chat do YouTube, Ney. O nosso ouvinte Luiz Brasil, ele está perguntando se tem trabalho com drone na região, porque ele é operador. Já está procurando uma vaga aí. Bom, sim, a gente nota o mercado super aquecido, né? Inclusive a agricultura no Vale tem algumas oportunidades, deve ter alguns drones voando aqui, sim, em pulverização. A nossa visão é que tem trabalho, sim, né? Quando você fala em drone também na lavoura, eu conheço a Jacto há mais de 40 anos. Inclusive, era aquelas pulverizadores costais. Isso. Que enchia o recipiente, ia bombando. Era um trabalho nas fazendas enorme. E muita gente para poder operar isso aí, que era muita coisa, né? E eu te pergunto, e o peso disso, hein? Hoje, trabalhar com drone em áreas agrícolas, existe o perigo, por causa do peso que vai ser transportado, algum acidente, a pessoa tem que estar muito bem treinada para isso, meu caro Ney? Clemente, a bela pergunta, né? Os drones eles vão começar a crescer, principalmente na pulverização. Ao passo que 2, 3 anos atrás os drones tinham 10 litros, 20 litros de carga paga, hoje eles já têm 50, 60 e possivelmente vão crescer. Nós temos um modelo, inclusive, de uma empresa californiana que está no Brasil, que opera com 300 litros de carga paga. Tá? Entretanto, é uma tecnologia bastante segura, né? É uma tecnologia robótica de bastante precisão, dificilmente comete erros ali relacionados à pulverização. Inclusive, é por isso que o drone hoje pode pulverizar, tem menos restrições de pulverização do que a própria aviação agrícola tradicional, pela sua precisão e pela sua racionalização ali na missão. É lógico que as autoridades regulatórias sempre organizam bem peças regulatórias de maneira a mitigar riscos, e a indústria acaba cumprindo com esses requisitos para que as operações e os produtos tenham um ciclo de vida, né, e realmente entrem na sociedade para agregar, né? Como é uma nova tecnologia, tem muita coisa a ser discutida, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista inclusive de segurança de dados, né? Porque a gente começa a ver aí robôs aéreos voando, nós temos que garantir que a segurança das informações e a segurança das comunicações seja preservada, por exemplo. Mas nós acreditamos que a rota vai ser sempre muito promissora, né, em desenvolvimento de uma tecnologia que vai realmente servir de maneira eficiente à sociedade, né? É realmente muito interessante, se você para pensar e traz agora até para o dia a dia do ouvinte. Você vê que em 2003 já existiam iniciativas de drones, mas muito voltada à defesa, ao Ministério da Defesa. Nós, leigos, que vimos o drone como um brinquedinho no começo. Você comprava um drone para voar, para fazer um vídeo aéreo, uma bateria que durava pouquíssimo tempo. Até hoje, né, Danilo? Até hoje, para brinquedo. De uma hora para outra, Clemente, você vê que esses drones que a gente comprava como brinquedo, hoje eles estão nos entretenimentos. Aqueles Sim. mosaicos maravilhosos no céu que mudaram toda uma forma de entretenimento. Infelizmente, nas guerras, né? Hoje as guerras são traçadas mais por drones do que por homens. Eles invadiram muito rápido o nosso cotidiano com skill, né? com uma capacidade muito grande de mudar o futuro de vários trabalhos. Tem drone limpando o vidro de prédio, né? Então, ou seja, ele vai ser... Se você para pensar naquele futuro distópico que a gente via nos filmes, o drone voando pelas cidades é algo extremamente plausível hoje, mais do que o tal do carro voador, né? Até para fazer checagem do mosquito da dengue, da água parada. Com certeza, exatamente. Né? Em casas com piscina que estão fechadas, já realmente está no nosso dia a dia. Já. Exatamente. Você teve agora, né, aquele caso em New Jersey de vários drones experimentais voando lá nos Estados Unidos, que ninguém soube explicar exatamente o que eram. Então eu vou te perguntar, você como especialista no setor, como é que você enxerga o futuro da humanidade e dos drones? Bom, a gente... eu vou generalizar o termo drones aqui usado por ti para esses robôs que a gente tem vindo cada vez mais, né, nas peças, revistas, jornais, na internet e no dia a dia. Então, tu tem humanoides, cachorros que andam, né, pequenos carros, os drones que voam. A nossa percepção é muito bem colocada por ti. Antes ela estava lá, né? Estava muito longe esse negócio. E hoje ela começa a ficar mais presente no dia a dia.
Nós acreditamos que os drones eles vão estar cada vez mais presentes, cada vez mais lado a lado, né, com as pessoas, nas diferentes, seja na cidade, seja dentro da indústria, seja no campo. E nós vamos passar a nos acostumar com isso, né? Um dos grandes disruptores dessa tecnologia vão ser as tecnologias propulsivas ou de energia, que hoje esses drones ainda estão muito baseados em bateria. A bateria ainda é muito limitante, mas existe muita pesquisa e desenvolvimento na propulsão e nas tecnologias de armazenamento e de transmissão de energia que vão propiciar missões mais longas desses sistemas. Então, no que isso for realmente resolvido, a gente vai começar a ver esses drones cada vez mais presentes e elaborando ou performando missões, né, ou tarefas cada vez mais complexas, né? Então, assim, ela é uma visão futurística, mas é onde a gente enxerga realmente essa robótica aí sendo cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e colaborando cada vez mais para o futuro, né? Tem fazendeiros, inclusive, trocando cavalos por drones para fazer manuseio dos animais, né? Impressionante isso. Exatamente. Né? Inclusive, já não precisa ir mais lá para ver, né? Já manda o drone para ver. Que coisa, né? Inclusive, tem aqui uma pergunta também aqui, Ney, que é sobre a pretensão para o uso de transporte de passageiros. Isso é possível? Clemente, não é um mercado que nós estamos envolvidos, né? A gente sabe toda a liderança que, por exemplo, a Embraer e a IVE imprimem nesse mercado, com várias outras startups aí ao redor do mundo trabalhando nesse setor, né? Notadamente as americanas, por exemplo, Archer, Joby, são empresas muito fortes que estão puxando isso aí. Eu não me arriscaria a entrar nessa área porque é um mercado realmente que nós não estamos olhando, né? Te pergunto, você é formado pelo ITA, alguma coisa? Qual é o seu curso? Você é gaúcho? Eu sou gaúcho, eu sou nascido em São Leopoldo. São Leopoldo. Criado em Bagé, que é na fronteira com o Uruguai, né? Isso. E com 18 anos aí fui estudar em Porto Alegre, em bacharel em Ciências Aeronáuticas na PUC, e terminei todos os meus estudos aqui no ITA ali a partir de 2002, né? Então, o ITA sempre trazendo, né, uma mão de obra e uma inovação muito, muito acima da média. E exportando, né? Exato. Queria, Ney, para quem se interessou, né, para quem quer conhecer um pouquinho mais do Grupo Jacto ou dessa frente de drones, vocês já têm um canal de comunicação, um site, uma rede social para que as pessoas acompanhem, ou até mesmo como o ouvinte se interessou, enviem currículos? Sim, a gente tem... Bom, o site jacto.com.br, ele é um ótimo canal ali para capturar. As nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram também, são ótimos pontos de contato conosco. Especificamente na área de drones, a gente tem sempre oportunidades. Agora, esse ano... 2 semanas atrás, a gente acabou de concluir uma primeira versão de um programa de trainee em drones. Foi recorde de inscrições. Nós tivemos 1.024 inscrições. A gente não esperava isso, né? Mas impressionante como nós conseguimos capturar, né, a atenção de jovens talentos, né? Então, vai ter mais piloto de drone do que mas podem, assim, é muito fácil nos achar, né? Inclusive pelo meu nome na internet também. Estou à disposição para quem quiser nos procurar e entender mais o nosso dia a dia, né? Ney Sales, Brasil Neto. Isso aí. Isso. Clemente, excelente. Eu acho que mais um mercado que no nosso dia a dia, a correria do dia a dia, muitas pessoas não param para pensar. Começam a ver os drones nos noticiários, os drones na nossa vida urbana e não para pensar que é todo um futuro da humanidade em jogo. Como você falou, a questão de ter mais pilotos de drones do que de avião. Isso não é algo absurdo de se pensar no futuro? Em pouco tempo. Exatamente. Então tá bom, é mais um. Falando de negócio, Danilo Magno, hoje entrevistando o Ney Sales Brasil Neto, gerente de negócios de drones do grupo Jacto. É Jacto ou é Jato? É Jacto, né? Tem aquele Jacto, semudo, lá que se mas se usa muito jato, né? Jato, né? O termo, na realidade, foi cunhado pelo seu Shunji, inspirado num avião que passava sobre os céus naquele momento, né? Isso conta a história também. Me lembro os pulverizadores, né? Tem a marca Jacto, né? É tudo de plástico cinza e tal, né? Faz tempo, viu? É isso aí. Prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Sucesso, eu que agradeço aí, Clemente, Danilo, muito obrigado. Semana que vem mais um. Falando de negócio.